Meu nome é Joana de Ângeles, e esta é minha história. Eu não conto ela por gosto, mas por obrigação. Acho que a alma da gente só sossega de verdade depois que a miséria que a gente viu sai da boca e se espalha no vento. Se passou no tempo em que a seca não era só falta de chuva, era castigo de Deus. Lá no Ceará, num canto esquecido que nem nome direito tinha no mapa, só o apelido de Poço de Zé da Onça. Minha casa era de taipa, barro rachado e pau a pique, firme no centro do nada. 6 almas vivendo sob um teto de palha de carnaúba, com o chão batido tão liso de tanto pé descalço que parecia pedra polida. A luz da noite era só a lamparina, que mãe economizava o querosene como quem guardava ouro, ou a lua, quando ela tinha coragem de furar a neblina de poeira. Antes de continuar com essa desgraça que mudou minha vida, me digam nos comentários, de qual lugar desse mundão vocês estão ouvindo minha história agora? Eu preciso saber se o medo que me cerca ainda consegue chegar longe. A gente não tinha luxo, vice. Tinha fome, tinha trabalho e tinha reza. Meu pai, homem duro igual Angico, passava o dia arreando o lombo de boi e capinando toco seco. Minha mãe, com a mão em carne viva, fazia o pão de milho e rezava o terço no escuro, pedindo a Nossa Senhora que afastasse a doença e o que era pior que a doença. O que era pior que a doença a gente sabia bem. Era a assombração. Nesse tempo o ar era grosso, pesado, cheirava a poeira e bosta seca. Até o silêncio era diferente. Não era o silêncio da paz, era o silêncio do predador que se esconde antes de dar o bote. E a gente vivia na ponta dos pés por causa do que aconteceu com Zeca Vaqueiro. Zeca era um cabra forte, ignorante de coração, mas valente. Ele era o único que ousava atravessar a Grota dos Ossos à noite. E foi justamente na noite mais santa do ano, na sexta-feira da Paixão, que Zeca resolveu que ia provar sua coragem. Vocês sabem que a Sexta-feira Santa é dia de jejum, dia de silêncio, dia em que a terra se abre e o que não é para andar, anda. É quando o bicho do inferno tem mais força. E era exatamente quando a besta que aterrorizava o sertão, o tal do lobisomem, ia se alimentar. O lobisomem daqui não era igual aos dos filmes que vocês veem. Era um bicho nojento, ossudo, coberto de pelo ralo e sujo, fedendo a carniça velha e enxofre. Tinha o focinho comprido, os dentes amarelados e um uivo que não vinha da garganta, mas das profundezas do peito, um som que estremecia o barro da casa. Ele só atacava quem não tinha a alma limpa ou quem desrespeitava os dias santos. Pois Zeca, cheio de cachaça barata e despeito, encontrou a criatura perto do curral velho. Ele estava com uma espingarda de caça carregada com uma bala de prata que ele roubou da igreja de Padre Inácio. Ele disse para todo mundo, bêbado e bufando, que ia limpar a miséria do mundo e se tornar herói. E limpou. A gente ouviu o tiro seco, um único estampido que rasgou a madrugada como um raio. Na manhã de sábado de Aleluia, encontramos a besta morta, encolhida, já voltando à forma de homem. Era o pobre Tônio Coxo, um vizinho nosso, que ninguém desconfiava. Mas o que Zeca Vaqueiro não sabia era que matar a besta no dia da morte de Cristo não era heroísmo, era profanação. Ele não limpou o sertão, ele abriu a porta para o resto. Naquela noite, depois do velório rápido e cheio de medo de Tônio Coxo, Zeca não voltou para casa. Ele veio direto para nossa fazenda, tremendo mais que folha na ventania. Ele entrou na minha casa de taipa sem pedir licença e caiu no chão batido, espumando. Ele estava nu, coberto de lama e suor frio, as unhas quebradas de tanto cavar terra. Mãe acendeu a lamparina e a luz fraca revelou o horror. Zeca não tinha ferimentos visíveis,
Não era o lobisomem, mas algo o tinha seguido. Algo que não era de carne. Ele só repetia, com a voz raspada de vidro. Joana, me esconde, pelo amor de Deus. Não era o bicho que me esperava. Era a mãe do bicho. E ela me achou, vice. Ela disse que ia levar minhas tripas e os ossos dos meus filhos. Nós o escondemos sob a cama, jogando cobertores grossos em cima para abafar o cheiro de medo e cachaça. Pai trancou a porta com o cadeado enferrujado. Minha irmã mais nova começou a chorar baixinho, e mãe cobriu a boca dela com a mão, num gesto desesperado. Aí o silêncio voltou. Mas agora não era o silêncio da espera. Era um silêncio que pesava toneladas. Um silêncio que assobiava no ouvido da gente e prometia dor. E então o som começou. Não era um uivo, nem um passo pesado. Era um som úmido, rastejante, como se alguém estivesse arrastando uma sacola cheia de órgãos podres sobre a areia molhada. Era a coisa que Zeca tinha trazido para nossa porta. Era a maldição em pessoa. O cheiro veio primeiro, entrando pelas frestas da taipa. Um fedor doce e pútrido de flores velhas e esgoto. E depois, no breu da madrugada, a gente ouviu a respiração. Não era respiração de bicho, nem de gente. Era um ruído lento, satisfatório, de pulmões cheios de poeira e lama. A coisa estava bem na nossa janela de pau e esperava que Zeca saísse. E a gente sabia que se Zeca não saísse, a coisa ia entrar e não ia deixar nada de pé, nem a nossa alma. Eu sou Joana de Ângeles, e se me perguntarem hoje se acredito em Deus, eu digo que sim, mas digo que vi o diabo também, ou pelo menos um parente muito próximo dele, naquela noite em que o medo fez o sangue azedar na boca. O bafo da criatura na janela era uma coisa que grudava na alma, como um morfo velho em roupa guardada. Não tinha pressa, não tinha fúria, só aquela certeza de que o que estava ali ia pegar o que queria, fosse por bem ou por mal. Era uma respiração lenta, satisfatória, de quem comeu muito e agora só fazia a digestão. Aquele som preencheu a casa, entrando pelas frestas da taipa, misturando-se com o cheiro ralo de querosene da nossa lamparina minguada. Zeca, meu marido, era um homem forte, com as mãos grossas de quem passa a vida plantando onde o sol insiste em matar a semente. Mas naquela hora, ele não era nada além de um pedaço de osso moído. Ele estava paralisado. Estava agarrado ao facão cego, a ponta encostada no chão batido. E eu via o tremor não só nos braços dele, mas na mandíbula trancada. O suor dele cheirava a medo, um cheiro ácido de vinagre fraco, que subia e se misturava ao fedor que vinha de fora. Eu tinha as crianças encolhidas atrás de mim, debaixo do lençol grosso de algodão cru. Eu sabia que elas estavam acordadas, mas o terror era tanto que elas nem choravam. Aquele silêncio dentro de casa era um grito entalado. A coisa lá fora, ela parou de respirar. Foi um silêncio oco, pesado, que durou o tempo de 3 corações pararem. E esse vazio era 10 vezes pior do que a respiração. Era como se a criatura tivesse nos estudando, como se tivesse sentindo o calor do nosso sangue através da parede de barro podre. Foi então que o pasto inteiro se revoltou. Os cachorros da vizinhança, que nunca deixavam de latir para a lua ou para o vento, silenciaram de repente. Não foi um silêncio de morte, foi um silêncio de pavor. Mas no nosso quintal, a agitação começou. Primeiro foi o jumento velho, o Tobias. Ele relinchou, mas não era o relincho de quem vê um lobo, era o som de quem vê o inferno. Um berro comprido, rasgado, que vinha da garganta dele com a força de um touro. Depois as galinhas. Eu nunca pensei que bicho pequeno podia fazer um barulho tão alto. Era um alvoroço de penas e ossos estalando na escuridão do poleiro. Elas se batiam nas grades enlouquecidas, até que o som parou com um ruído úmido e satisfatório, um ruído de carne rasgada e engolida,
logo ali, perto da cerca. O cheiro mudou. Não era mais só mato e poeira. Era um fedor de vísceras abertas, de enxofre, de pelo molhado e sangue coalhado. Um cheiro que queimava as narinas e prometia a desgraça. Zeca murmurou algo que eu não entendi, mas eu senti o pânico dele. Eu disse baixinho, quase sem mover os lábios, que era para ele não fazer barulho, era para ficar quieto, que a gente tinha que esperar a luz do sol. Mas Zeca sacudiu a cabeça, os olhos arregalados de quem já tinha perdido a batalha. Ele disse que se a gente esperasse, a gente morreria engolido. Ele disse que não ia morrer como um rato encurralado. E eu sabia que ia fazer a besteira, a burrice do homem que acha que pode peitar o que não tem nome nem forma certa. Eu não consegui segurá-lo. O ruído voltou, mas não era a respiração. Era um arrasto, um som de casco ou de pata pesada raspando na terra seca do terreiro. Parecia que o bicho era grande, muito grande, e se movia com a lentidão de quem carrega um peso enorme ou de quem está arrastando alguma coisa pesada. Talvez o Tobias, o jumento que tinha parado de gritar. O ruído parou bem na quina da casa, onde a madeira da viga era mais antiga e podre. Um estalo, seco, um barulho de osso se partindo. Nossas preces já tinham acabado. O medo tinha comido todas as palavras que a gente sabia rezar. Eu vi o Zeca se levantar devagar, o facão erguido acima da cabeça, a respiração dele agora tão pesada e alta quanto a da criatura lá fora. Eu tentei puxá-lo pela barra da camisa, mas ele já estava perdido. Os olhos dele estavam fixos na parede de taipa, no ponto exato onde a viga rangia. E então, o impacto. Não foi um chute, não foi uma batida. Foi a força bruta e concentrada de um corpo maciço, jogado contra a fragilidade da nossa miséria. A parede de barro estourou como um bucho cheio d'água. Não houve grito, só o som horrível de terra seca se desintegrando e madeira velha partindo. A lamparina caiu com o choque, mas não apagou de imediato. Ela rolou no chão, iluminando por um instante um buraco irregular na parede, onde antes havia a nossa defesa. E por esse buraco, onde a poeira ainda flutuava como uma mortalha, eu vi a coisa. Não era um lobisomem, não do jeito que contavam nas festas. Era algo muito mais antigo e sujo. Tinha pelo, muito pelo, preto e emaranhado, coberto de lama seca e sangue fresco. A pata que entrou pela abertura era do tamanho de uma cabeça de boi, com garras grossas e amareladas, que agarraram o que sobrou da viga com uma facilidade assustadora. Eu vi os tendões esticando, a força descomunal. O cheiro de carniça aumentou tanto que me fez vomitar ali mesmo, na terra fria. A pata se moveu, gravando mais fundo na estrutura, e então eu ouvi o som que nunca vai sair da minha cabeça. Não era um rosnado, nem um uivo. Era um som de satisfação, de bicho que encontrou a toca, e esse som estava vindo na direção de Zeca. Zeca berrou, um grito de guerra misturado com agonia. Ele desceu o facão com toda a força do desespero, mirando o braço peludo. Mas o facão não cortou a criatura. Ele bateu com um som abafado, de metal em borracha grossa e músculo. A criatura não sentiu. Ela apenas deu um puxão na viga, e nesse puxão, a parede inteira do nosso casebre rústico gemeu, e o buraco se abriu mais, e a cabeça da coisa veio junto, entrando na pouca luz que ainda estava no chão. Os olhos, eles eram vermelhos, mas não o vermelho do fogo, o vermelho do sangue velho, seco, escorrendo por uma cara achatada, quase sem pescoço, de dentes longos e sujos, que se abriam em um sorriso lento, de quem já sabia o gosto do que ia comer. Zeca estava de pé, à beira do desmaio, e a criatura estava ali, a meio metro dele, e esperando. Não ia atacar ainda. Ia deixar ele sentir o cheiro da própria morte, antes de tragar a alma dele de uma vez. E eu vi nos olhos dele, naquele reflexo de lamparina no vermelho infernal, que a gente não ia sobreviver até amanhã. Eu sou Joana de Ângeles,
E o que eu conto não é história para botar medo de brincadeira, não. É a verdade crua que eu vi, que eu senti o cheiro, que melou minhas roupas e que me arranca o sono até hoje, 40 anos depois. Aquele tempo era de seca braba. O céu estava preto, não de chuva, mas de sereno pesado e fumaça que subia das queimadas longe. A casa de taipa onde a gente se abrigava tremia só de passar um vento mais forte. Eu estava na rede, fingindo que dormia, mas meu corpo inteiro era um tambor. Desde o meio da noite aquele silêncio de morte tinha se instalado, o tipo de silêncio que engole o grito do grilo e o mugito do gado. Era um silêncio que prometia a desgraça. A lamparina estava acesa no chão batido, jogando uma luz amarelada e fraca sobre a mesa de madeira cheia de pó. Meu irmão mais novo, Tonho, deitado num catre perto da parede, gemia baixinho, talvez sonhando, talvez sentindo o medo que pairava no ar como poeira fina. Aí começou. Não foi um uivo longe, como dizem as histórias de beira de fogueira. Foi um som pesado, abafado, de algo que tinha patas, mas andava de um jeito quase humano, arrastando o peso. Veio da beira do matagal e parou bem rente à parede do quarto. O cheiro veio antes da criatura, um bafo pútrido que parecia misturar água suja, carne estragada e o ferro quente do sangue fresco. Fez meus olhos lacrimejarem. Eu agarrei o crucifixo de pau que eu guardava debaixo do travesseiro. E então o monstro bateu. Não foi um empurrão. Foi como se uma carroça carregada tivesse sido arremessada contra a taipa mole. O barro voou. Os caibros estalaram como ossos secos sobre uma marreta. Eu vi o buraco se abrir, não um rasgo limpo, mas uma boca informe, suja de barro e mato. E por ela, a criatura se espremeu. Meu Deus, era coisa do cão. Não era lobo, nem era bicho. Era algo que tinha sido homem e a natureza tinha rejeitado. Tinha a altura de 2 marmanjos, ombros largos e caídos, cobertos por um pelo grosso e encebado, da cor do lodo seco. Onde o pelo falhava, a pele era cinza e dura, com feridas abertas que escorriam pus. Mas o que me paralisou foi a cabeça. Tinha focinho alongado, mas os olhos não eram de bicho da floresta. Eram pequenos e injetados de vermelho, pegando a luz da lamparina e refletindo-a como brasa. A boca estava aberta, babando uma espuma escura. E os dentes não eram presas organizadas, eram dentes demais, irregulares, amarelados e afiados, encravados em gengivas negras e retraídas. A coisa entrou no quarto com um ruído de carne e articulações estalando, como se estivesse com o corpo podre e pesado demais para se sustentar. Tonho não teve tempo de gritar direito. Ele acordou com o barulho do desabamento e só conseguiu soltar um som fino, um lamento que foi cortado na metade. Eu me joguei da rede e caí rolando debaixo do catre, escondida pelas tábuas velhas, o pó e a sujeira da casa me sufocando. Eu estava presa, mas a criatura não olhou para mim. Ela só tinha olhos para a carne mais próxima. O ataque foi rápido e de uma brutalidade que eu não consigo descrever sem sentir ânsia. Ela o pegou pelo peito. Eu ouvi o barulho horrível do ar saindo dos pulmões dele, seguido de um estalo úmido, forte, quando o lobisomem, ou o que diabos fosse aquilo, esmagou a caixa torácica de Tonho nas suas mãos. Eram mãos enormes, pretas e sujas, com unhas grossas como facas cegas. A parede atrás de Tonho, que agora estava de pé nos braços da besta, foi banhada por uma chuva quente. Eu senti o respingo do sangue nos meus braços e cabelos, mesmo debaixo do catre. Um cheiro de ferro e fezes inundou o ar e a lamparina piscou, quase se apagando. A criatura não matou para caçar, matou por puro ódio ou por fome ancestral. Ela soltou Tonho no chão e ele caiu como um saco vazio de ossos e tripas. E aí veio o pior. O monstro se curvou e o som que saiu da garganta dele não era mais um rosnado, era um gorgolejo excitado, uma espécie de riso engasgado. Começou a comer. Eu vi tudo. A luz da lamparina, que devia me confortar, só servia para clarear os detalhes daquela carnificina. O som dos dentes rasgando a carne fofa, o som de Tonho sendo revirado no chão de terra, os ruídos molhados, de sucção, que faziam meu estômago dar voltas e voltas. Eu não podia tossir, não podia chorar,
Não podia nem respirar direito. Cada arfar meu seria o meu fim. Eu estava colada no chão, os olhos fixos nas patas traseiras da criatura, que eram musculosas e sujas, pisoteando o que restava do meu irmão. Eu podia ver os pedaços escuros e vermelhos sendo mastigados, a baba escorrendo pelo queixo de pelos podres e pingando na terra, misturando-se com o sangue que já formava uma poça ao redor. Eu via os ossos brancos e limpos, recém-expostos, sendo largados de lado. Durou o que me pareceu a vida inteira. O quarto se transformou num matadouro em questão de minutos. Quando a besta se satisfez, soltou um longo e pesado suspiro, quase um gemido de dor ou de prazer, e levantou a cabeça. Seu focinho estava encharcado, pingando. Por um instante ela virou o olhar, e eu soube que ela me viu ali, debaixo do catre. Os olhos vermelhos fixaram os meus, e eu senti que não era apenas fome, era a inteligência maligna, era a maldição me observando. O monstro não atacou. Estava saciado, pesado. Soltou um último resfôlego, virou-se e saiu pelo buraco que tinha feito na taipa, levando consigo um último pedaço. O som de seu corpo arrastando-se pela mata foi diminuindo, até que o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio. Era um silêncio cheio de ecos molhados e cheiro de morte. Eu fiquei ali sob o catre por horas que não existem no relógio humano, imóvel, com a visão gravada na minha retina, o pó misturado ao sangue, os rastros viscosos na terra batida e o vazio no lugar onde Tonho deveria estar. Eu não estava ferida, mas sentia que o Monfé tinha arrancado algo de mim que jamais voltaria. A alma ou a sanidade, não sei. Só sobrou Joana de Ângeles e o cheiro indestrutível de ferro e medo. Eu não sei quantos dias o tempo comeu, dias de sol ardendo ou noites de lua cheia. Tudo se misturou numa pasta só, grossa, fedendo a febre e terra molhada. Eu só lembro do gosto de ferro na boca, o gosto do sangue que não era meu, mas que parecia ter empapado a minha alma. Quando o mundo parou de girar na horizontal e eu consegui abrir os olhos sem que a cabeça doesse como se estivesse rachando, a primeira coisa que vi foi o teto. Não o teto da minha casa, aquele rachado que deixava o sereno entrar. Era um teto baixo, de barro socado, onde a fumaça de um fogareiro tinha pintado desenhos escuros, como dedos retorcidos. Eu estava num barracão de reza, isolado, o tipo de lugar que se usa para guardar ferramentas velhas ou para deixar quem está morrendo sossegado, longe dos olhos curiosos da família. O cheiro era de mato pisado e vela queimada, e de carne podre. A carne podre, eu descobri, era o cheiro que saía de mim. Nonana, a velha rezadeira da Serra dos Cavalos, estava sentada num toco de madeira, murmurando. Ela parecia feita de casca de árvore e poeira, os olhos semicerrados, mexendo um caldo ralo numa panela preta. Quando ela me viu acordada, parou a reza no meio e apenas balançou a cabeça, lenta, como quem já viu o sol nascer sobre ruínas muitas vezes. Você está viva, Joana de Ângeles, por pura teimosia de Deus ou por um capricho do diabo? Minha garganta estava costurada, seca. Eu tentei falar, perguntar do meu irmão, perguntar da noite, do bicho, daquelas patas que rasgaram o ar, mas só saiu um arranhão seco, um som que parecia ter vindo de um caixão. Ela se levantou, os ossos estalando como galhos secos, e veio até mim. Me deu o caldo, feito de ervas amargas e água de chuva. Cada gole era uma punhalada fria no estômago vazio. Eu não sentia fome, só uma sede infinita, uma secura que vinha da medula. O corpo era uma dor só. Não era dor de tombo, de quebrar um braço, era dor de ter sido mastigada e cuspida, a carne viva. Eu estava deitada em palha de milho, coberta por um pano grosso e sujo. Donana me alertou, a voz como areia fina. Não se mexa. O bicho te marcou.
Seus ferimentos estavam todos costurados com linha grossa de algodão, como se eu fosse um saco de farinha que precisava ser remendado às pressas. Mas o pior não estava nas costelas quebradas que Donana me fez sentir com a ponta dos dedos velhos. O pior estava no ombro, quase nas costas, onde o pano grudava. Eu me virei, gemendo de agonia, e forcei a mão a tocar ali. Não era um corte. Era diferente. Era a marca de uma mordida que não foi feita para matar, mas para possuir. Uma área de carne que parecia ter sido queimada e depois cicatrizada com pressa, ficando escura, roxa, dura como pedra. A pele estava repuxada, desenhando um formato de garra curva, mas a sensação era que a marca ia mais fundo, no osso, na minha alma. Aquele bicho tinha me tocado e deixado um pedaço dele em mim. Donana viu meu terror. Ela não precisou perguntar nada. O lobisomem, ou o que quer que aquela criatura seja, não te matou, Joana. Ele te testou. Você sobreviveu. E essa marca aí, isso é o preço da tua sorte. Eu passei a mão sobre a cicatriz. Tava quente e coçava. Coçava com uma coceira que vinha de dentro, não de fora. Eu não era mais a mesma. Eu era uma sobrevivente manchada. Minha fraqueza logo foi substituída por uma frieza que congelou o sangue nas veias. Não chorei. As lágrimas tinham secado na noite do ataque. Restava apenas o ódio. Um ódio duro, pesado, que fazia a cabeça pulsar. Onde está meu irmão? Perguntei, finalmente conseguindo forçar as palavras. Donana abaixou a cabeça. Foi encontrado perto do rio. O corpo estava intacto, mas a alma dele tinha fugido pelo medo. O doutor disse que foi parada no coração. Mas quem viu, quem sentiu o cheiro, sabe que foi a criatura que sugou a vida dele, mesmo sem morder. Eu fechei os olhos. Não havia mais nada para perder. A dor da perda era agora o tijolo que construía minha nova vida. Eu não podia ir embora. Não podia esquecer. Naquela semana que passei no barracão, ouvindo Donana rezar e misturar ungüentos, eu fiz o meu juramento silencioso. Eu não ia apenas sobreviver àquela maldição. Eu ia entendê-la. Eu ia caçá-la. Eu era fraca, magra, marcada, mas a memória daquele cheiro selvagem, do som dos ossos quebrando, me dava uma força gélida. Eu não era mais a Joana de Ângeles que cuidava da casa de taipa. Eu era uma coisa oca, vazia, que só existia para um único propósito: encontrar aquele monstro e devolver a ele o que ele tinha tirado de mim. Donana, que era sábia no trato com o mundo de baixo, percebeu a mudança. Ela via nos meus olhos não a gratidão pela vida salva, mas o fogo da vingança, que ia consumir tudo. Você não vai mais ter paz, minha filha. Você tá marcada. Agora, o silêncio da noite não vai ser mais calmaria. Vai ser promessa. Eu peguei o facão velho que estava encostado na parede, enferrujado, mas ainda com uma ponta afiada. A ferida no ombro latejava, mas eu mal sentia. Eu tinha que aprender a usar aquilo. Tinha que aprender a ler as trilhas, a cheirar a morte, a ouvir o que o vento trazia. Eu tinha que me transformar em algo que pudesse enfrentar o bicho. Ou então, ele voltaria e terminaria o serviço, e eu não ia dar esse luxo a ele. A partir daquele dia, eu não dormia mais. Eu treinava no quintal abandonado do barracão, sob a lua negra, sentindo o peso do facão, deixando a dor virar resistência. A Donana me ensinou as rezas para afastar os espíritos, mas eu só memorizava as lendas sobre as fraquezas do lobisomem, prata e o fogo purificador que eu estava disposta a espalhar por todo o sertão se fosse preciso. A marca era a minha bússola.
Ela pulsava sempre que o ar ficava pesado demais, sempre que a escuridão da mata parecia profunda demais. Eu não tinha sido amaldiçoada para morrer. Eu tinha sido amaldiçoada para caçar. E o primeiro a sentir o peso dessa maldição seria o próprio bicho. Eu era agora a guardiã do meu próprio inferno, e ele tinha uma ponta afiada. Chamo-me Joana de Ângeles, e o medo já não me veste, mas me serve de armadura. Passaram-se luas e secas desde que a besta começou a lamber os nossos calcanhares aqui no pé do serrote queimado. Não era mais só o medo da noite, mas a certeza de que algo de carne e maldição andava solto, esperando a gente falhar. A princípio eu me escondia, depois me encolhi. Hoje eu me aprontei. Aprendi a ler a sombra dele no mato, a sentir o cheiro de enxofre misturado a tripas de gado antes que o bicho sequer estivesse perto. Fazia quase uma lua cheia de espera, a 8ª noite do ciclo, quando o ar pesa mais que pedra de moer. Eu sabia que ele viria, a fome dele só crescia, e os urros já não pareciam de bicho, mas de gente penando. O preparo levou dias de segredo, feito à luz bruxuleante da lamparina de querosene. Não dava para confiar em faca de ferro ou garrucha comum. Contra o que é forjado no pecado e amaldiçoado no batismo, só o que é puro e rezado adianta. Eu tinha as balas de prata, prata de uma pulseira velha que minha bisavó jurava ter ganho de um santo, derretida com cuidado no calço do fogareiro, misturada com cinzas de oliveira benta e moldada em projéteis pequenos, pontudos, que cabiam na cartucheira enferrujada. Enquanto a prata esfriava, eu ia rezando o credo ao contrário, uma reza suja, de boca cheia de fel, porque me disseram que o lobisomem entendia a blasfêmia tanto quanto o louvor. A armadilha eu montei sozinha, longe da casa, num ponto estreito, onde o brejo encontrava a cerca de pau a pique. Espalhei sal grosso em círculo para frear a primeira investida. Pendurei pedaços de carne de porco fresca, que o bicho adora, mas temperada com pimenta do reino e alho roxo socado, para arreliar o faro dele. E o que era mais importante, coloquei os galhos secos de faveleira e mandacaru, cheios de espinhos compridos, para que ele sentisse a dor antes de me ver. Chegou a hora. O vento parou de vez, como se a noite tivesse segurado a respiração. Não havia grilo, nem sapo coachando no mangue. Só o silêncio grosso, de velório. Eu estava escondida atrás de uma moita de catingueira, o cheiro de mato seco disfarçando o meu. Segurava a espingarda calibre 12, cano cerrado, o dedo tremendo no gatilho. Não era medo mais, era a febre da caça. Escutei o som primeiro, não o uivo, mas o ruído da matéria pesada se arrastando na terra seca. Não vinha correndo, vinha deslizando, lento, quase como se sentisse a armadilha, mas a fome o puxasse. O som era de ossos estalando e pelo raspando em pedra. Meu coração parecia um tambor batendo no fundo da garganta. Rezei baixinho, São Jorge na frente, mas a voz quase sumiu. E então ele se revelou. Não era a criatura que a gente via nas sombras. Era um volume, uma massa de pelos pretos e sujos, mais alto que homem adulto, com ombros largos demais e as patas dianteiras apoiadas no chão, terminadas em garras curvas que pareciam feitas de chifre. A cabeça era de lobo, mas os olhos eram de gente, vermelhos injetados, com uma inteligência perversa que olhou diretamente para minha moita, ignorando a carne de porco. Ele sabia onde eu estava. Ele soltou o primeiro urro, e o som não era apenas alto, ele era físico, vibrou nas minhas costelas, parecia rasgar o ar. Era um lamento de dor misturado a uma gargalhada de caça. O bicho avançou. O sal grosso e a pimenta do reino espalhada não o detiveram, mas o fizeram tropeçar, irritado. Quando ele bateu nos espinhos do mandacaru, eu vi o sangue grosso escorrer no pelo escuro. A dor o deixou furioso. Ele se levantou nas patas traseiras, a altura dele dobrou, e o cheiro de suor podre e enxofre atingiu meu nariz como um soco. Ele pulou.
Não um pulo de bicho selvagem, mas um salto calculado de assassino. Eu não tive tempo de pensar. O instinto me guiou. Levantei a 12 e mirei não a cabeça, que era pura maldição, mas o peito, onde o coração deveria estar batendo no ritmo profano da transformação. Eu puxei o gatilho. O estampido foi seco, imenso, ecoando no brejo como se o mundo tivesse se partido ao meio. O projétil de prata, pequeno e batizado, atingiu a criatura bem no meio do peito. O efeito não foi imediato como nos contos. Não houve fumaça ou fogo santo. Foi pior. A besta parou no meio do ar, no ápice do salto, e soltou um gemido. Mas não era um gemido de lobo. Era o grito de um homem sendo queimado vivo. Um som agudo de desespero e reconhecimento. Ele caiu. O corpo gigantesco atingiu o chão com um baque molhado, pesado, que levantou uma nuvem de poeira seca. Eu podia ouvir os ossos estalando por dentro. O lobisomem começou a tremer, convulsivo, espumando pela boca. Eu avancei, a espingarda apontada, as mãos firmes agora. Ele estava se desfazendo, o pelo se retraindo, a carne se encolhendo, as patas voltando a ser mãos finas, humanas. E na poeira, sobre a luz fraca da lamparina que eu trouxera, eu vi o rosto. Não era um estranho. Era o rosto do pobre Benedito, o peão sumido do sítio do coronel. Um homem magro, de barba rala, agora com o terror e a agonia gravados na face cinzenta. O sangue que jorrava do buraco no peito era preto, grosso. O lobisomem, agora Benedito, tossia uma mistura de saliva e fel, e seus olhos humanos, os que antes brilhavam em vermelho, me olharam com uma súplica silenciosa. E então, o último som, um suspiro, a vida se esvaindo, junto com a maldição. O silêncio voltou, mas era diferente. Não era o silêncio da espera, mas o silêncio da morte, pesado e sujo. Eu fiquei ali, Joana de Ângeles, ajoelhada sobre o corpo que era bicho e agora era homem, sentindo o cheiro da pólvora queimada e da carne podre. Eu tinha vencido a besta, mas olhando para o rosto de Benedito, eu soube que o preço de matar uma maldição é carregar o peso da alma que ela roubou. Peguei a espingarda. A lua, finalmente, começou a aparecer entre as nuvens, fria e indiferente. O dia estava para nascer, e eu tinha de enterrar o que restava do meu vizinho antes que o sol descobrisse o horror daquela noite. A caçada tinha acabado. A maldição, porém, nunca acabaria. Ela só mudaria de mãos. Me chamo Joana de Ângeles, e o que eu carrego nos ombros não é peso de matula, não. É o peso dessa vida que só conhece o escuro e o cheiro de sangue acedo. O lampião de querosene aqui do canto mal dá conta de afastar a sombra. E a sombra que ele afasta, de todo modo, já está grudada na minha pele. Desde que a gente conseguiu dar cabo na última carcaça, faz um silêncio no sertão que é mais ensurdecedor do que qualquer grito de bicho na hora da virada. A poeira que se levantou na briga ainda não assentou direito. Eu sinto o grão fino roçando nos dentes. O cheiro de pólvora e tripas queimadas insiste em ficar, misturado com o mormaço seco que sobe da terra rachada. Eu tô aqui, sentada no chão batido, a espingarda limpa e encostada na parede de taipa. As mãos doendo num tipo de dor que não é só músculo cansado. É a dor de saber que o mundo é feito de buracos. E em cada buraco, espreita alguma coisa que quer arrancar o miolo da gente e mastigar o osso até ele virar farinha. Eu olho para as cicatrizes novas que a criatura me deixou. Uns talhos feios que vão demorar a fechar. E penso, isso nunca acaba. Nunca tem um fim de verdade. A gente mata o bicho, mas sim, a maldição. A maldição fica no ar. Ela impregna o lugar. Entra na água do poço. E aí, no mês seguinte ou no ano que vem, ela acha outra pele para vestir. Outro coitado para transformar numa besta que berra para a lua. Eu sou só a Joana.
Uma mulher que perdeu a conta de quantas noites trocou a cama por uma toca suja. De quantas vezes teve que cavar a terra dura para enterrar o que não podia ser visto pela gente de bem. É um ofício solitário. A solidão é a companheira mais fiel que eu já tive. Quando o sol nasce, os moradores vêm, agradecem, prometem reza, mas ninguém fica. Eles têm família, têm a rotina deles. Eu tenho a estrada. Tenho a certeza de que em alguma outra fazenda, longe daqui, uma criança vai nascer com a marca, ou um homem vai se deitar com a mulher errada e despertar o que não devia. E aí eu vou ter que ir. Ninguém entende a diferença entre coragem e necessidade. Eu não tenho coragem. Eu tenho a necessidade de fazer isso. Se eu não fizer, quem faz? Deixo que essas coisas andem soltas, que bebam o sangue dos inocentes. Não posso. Lembro daquela noite, quando o bicho pulou por cima da cerca. O som das patas dele na grama seca parecia trovão no peito. A luz do luar deixava tudo prateado e falso. Eu vi os olhos dele, grandes e vermelhos, cheios de uma fome que não era só de carne, era uma fome de alma. E o grito, aquele grito que fazia os cães pararem de latir e só choramingar embaixo. Tive que segurar o fôlego e atirar, uma vez, 2 vezes, na cabeça. O bicho caiu, a cabeça aberta, os dentes à mostra, e o cheiro forte, metálico, de sangue quente encheu o quintal. Demorou horas até que meu corpo parasse de tremer. Eu passei a mão no rosto e senti a poeira misturada com o suor frio. Foi nesse momento que entendi de novo. Eu não tenho casa. Eu só tenho o próximo esconderijo, a próxima cidade, o próximo chamado sussurrado no vento. Eu não sou como os outros caçadores que você vê nos livros, que tem nome bonito e capa nova. Minhas roupas estão rasgadas, meus dedos tão grossos de tanto segurar o cano da arma. E meus sonhos... meus sonhos são só pesadelos sobre o que eu ainda não encontrei. Eu rezo, sim, mas não peço proteção. Peço força para aguentar o que vem depois. Hoje, termino mais um relato, e o dia vai clarear logo. Tenho que amarrar minhas coisas, guardar os cartuchos e seguir meu rumo, para onde o destino ou a maldição me mandarem. A verdade é uma coisa pesada, e eu sou a única que pode carregar ela por aí. Se você conseguiu ficar comigo até o final dessa história, se você não fechou os olhos para o terror que eu descrevi, é porque você tem a fibra, ou talvez a curiosidade mórbida que faz a gente querer saber o que há do outro lado da escuridão. Essa vida é difícil, mas eu não vou parar. Se você teve coragem de ouvir até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal O Caçador de Lobisomem para não perder o próximo relato. Eu sempre tenho uma história fresca, vinda direto da estrada. E lembre-se, a noite é longa e as coisas que andam nela não gostam de ser esquecidas. Até a próxima, e se cuidem, ou tentem.